Olá pessoal, beleza? Vamos lá? Dar em sequência aqui ao conteúdo nosso, Direito Administrativo 2, né? Nosso caso aí, a aula 6, que trata sobre... Quando dando continuidade, a gente começou a ver os contratos administrativos e paramos, né, em contratos de concessão de serviço público. E aí a gente passa agora para o próximo ponto, que diz respeito aos serviços públicos passíveis de concessão, beleza? Então, nem todos os serviços públicos, né, admitem a sua concessão. Então, a gente precisa saber primeiramente quais são aqueles que não pode haver a concessão. Passado esses pontos aí, contrato de concessão, a gente vai seguir vendo, né, os demais contratos administrativos, beleza? Quais são os serviços públicos insuscetíveis de concessão? Nós temos lá serviços públicos não privativos do Estado, certo? Quais são esses serviços? Serviços de saúde, serviço de educação, né? Essa prestação desses serviços, ela é constitucionalmente facultada aos particulares mediante simples autorização do Estado, certo? Ou seja, não vai seguir a regra, né, de prévia licitação, de pactuação via contrato administrativo, bem como os serviços públicos, né, IUT e Universe, né, que são aqueles prestados pelo Estado sem oferecimento de vantagens fruíveis individualmente pelo usuário. Ao contrário, né, são prestações que criam, né, benefícios difusos e diluídos para toda a coletividade. Exemplo, iluminação pública, varrição de ruas, né? E os serviços de Universe são insuscetíveis de concessão por conta da impossibilidade de cobrar tarifas, né, dos usuários. Então, como a prestação não cria benefício particularizado, torna-se impossível, né, aferir, né, valor a ser exigido mediante remuneração do prestador, devendo eventuais despesas gerais da prestação ser custeadas pela cobrança de impostos. Tranquilo? Beleza? Então vamos dar sequência ao conteúdo, né? Reforçando aquele ponto, eventuais danos causados pelas concessionárias, né? Deverão ser causas de demanda ajuizadas contra a mesma, tá? Subsidiariamente, né, serão, o Estado responderá por eventuais danos causados, né, aos particulares. Lembrando que essa responsabilidade é objetiva, né, por conta da concessão do serviço em si, né, e caso apurado o eventual causador, a ação regressiva é o objeto para receber. Dando sequência, passando ainda dentro do contrato de concessão, pode ocorrer uma situação de reversão de bens. O que é isso? A extinção do contrato de concessão não pode interromper a prestação de serviço público. A gente já viu isso, né? Sob pena de violação do princípio da continuidade. Então, exemplo, as cabines de pedágio construídas pelos concessionários, vamos supor que cabe aquela concessão daquela rodovia. Vai parar, vai fechar a rodovia? Não. A reversão deve ser prevista no edital licitatório, né, e no contrato de concessão. O que acontece? Incorpora-se as despesas previstas concessionário na execução do serviço e o serviço continua, tá? Então, esse custo de reversão normalmente é amortizado no valor da tarifa cobrada do usuário, não havendo necessidade posteriormente, né, de ressarcimento pelo poder concedente, tá? Então, em razão da supremacia do interesse público, né, não pode, em razão do princípio da continuidade também, não pode o serviço parar, beleza? Observação, a reversão realizada sem previsão contratual está condicionada ao pagamento prévio e integral de indenização, né, ao concessionário, desde que o investimento dos bens não tenha sido amortizado pelas tarifas. Tranquilo? Artigo 36 da Lei 8987 dispõe que
A reversão, no advento do termo contratual, é far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Feito isso, a gente encerrou o contrato de concessão e a gente passa a ver agora o contrato de permissão do serviço público, certo? Então, além da concessão, que é uma forma de delegação do serviço público, nós temos o quê? A permissão. Lá no artigo 175, que a gente já leu, né, incumbe ao poder público na forma da lei direta ou diretamente sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos, certo? Então pode ocorrer a prestação de serviço público ou pelo regime de permissão ou pelo regime de concessão. É ato administrativo unilateral, discricionário, intuito persone precário, né, que se realiza também mediante prévia licitação, tá? É uma forma de delegação temporária do serviço público. E aí a doutrina traz a seguinte pergunta: a permissão é um ato ou é um contrato administrativo? A maioria da doutrina, ela considera a permissão do serviço público um ato administrativo unilateral, né? Nesse sentido, tem Celso Antônio Bandeira de Mello, Levi Lopes Meirelles, né? Maria Silva Zanella de Pietro, né? Trata-se da orientação mais coerente, levando em consideração a natureza precária da permissão e a ausência de significativos, né, direito aos permissionários em face do poder público. Se eu tenho direito aos permissionários, né, acabou aquela bilateralidade, né, ainda que mínima, do contrato administrativo. No entanto, né, a outra corrente, né, traz, com o advento da Constituição de 88, né, começou-se a tratar equivocadamente a permissão como um contrato de adesão, né, a nível administrativo. Então, esse, segundo o artigo 40 da Lei 89887 de 95, permissão do serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará as normas, os termos da lei, né, das demais pertinentes e ainda do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Então, trouxe essa nomenclatura de contrato de adesão lá do regime privado, né, para o âmbito dos contratos administrativos. Então, assim, atualmente, né, os princípios e regras aplicáveis ao contrato de adesão são absolutamente distintos, né, daqueles válidos para os contratos administrativos. Então, posição mais segura. Para o fim específico de obter aprovação em concurso público, o que vocês devem, né, pensar? Seguir a visão baseada no STF. Qual que é? Que a permissão de serviço público é um contrato administrativo de adesão, né? É um contrato administrativo de adesão. Então, vamos ver as hipóteses, né? As hipóteses de utilização da permissão, né, são aquelas que não, em situações que não necessitem, né, alocar grandes capitais no desempenho do serviço. Então são situações curtas, né, curto prazo, que não caberia utilizar o que a concessão. E segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, seria quais, né? Por exemplo, quando o permissionário não necessitasse alocar grandes capitais para o desempenho de serviço. Por exemplo, B, quando mobilizar para diversas destinações sem maiores transtornos do equipamento utilizado. C, quando o serviço não envolvesse implantação física de aparelhamento que adere ao solo. D, quando os riscos da precariedade a serem assumidos pelo permissionário fossem compensáveis, seja pela extrema rentabilidade do serviço, seja pelo curtíssimo prazo em que se realizaria né, a satisfação econômica almejada. Então, essa precariedade significa, afinal, o quê? Que a administração dispõe de poderes, né, para flexivelmente estabelecer
alterações e encerrá-las a qualquer tempo. Por isso o caráter de adesão, certo? Então, fazendo um comparativo da permissão com a concessão, para diferenciar, permissão, por exemplo, a permissão é unilateral, a concessão é bilateral. Os beneficiários, a concessão só beneficia pessoas jurídicas, né? A permissão pode favorecer pessoas físicas ou jurídicas. Quanto ao capital, a concessão pressupõe um maior aporte de capital, a permissão não, exige menor investimento. Constituição de direitos, a concessão constitui concessionária em direitos contra o poder concedente, que é o Estado. A permissão não produz esse efeito, né? Quanto à extinção unilateral, a concessão enseja indenização para o concessionário. A permissão, devido ao caráter precário, autoriza o poder público a extinguir unilateralmente o vínculo. Quanto à licitação, a concessão depende de licitação na modalidade concorrente, falamos isso na aula passada. A permissão pode ser outorgada mediante licitação em qualquer modalidade. Por fim, quanto à forma de outorga, a concessão de serviço público pode se dar por meio de lei específica. E a permissão depende de simples autorização legislativa. Beleza? Fechamos a permissão. Vamos passar para a concessão precedida de obra pública, né? O artigo 2º da Lei 8987, ele preceitua o contrato de concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, como a construção total, parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente mediante na modalidade de concorrência a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre a capacidade para a sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. O que é? Na verdade, é uma concessão comum, né, com a peculiaridade de que, antes do início da prestação de serviço, o concessionário constrói uma obra pública cujo uso será por ele explorado o quê? Economicamente. A cobrança dessa utilização da obra construída é a principal fonte da remuneração do concessionário nessa modalidade do contrato, certo? Exemplo, a construção de uma ponte para em seguida cobrar como forma de amortização do investimento o pedágio dos usuários que a utilizarem. Beleza sobre esse ponto? Concessão de uso do bem público. Teste demais na prática, né? Concessão de uso do bem público também é um contrato, né, que outorga ao particular, mediante pré-licitação e privativa, né, é a utilização do bem público por prazo determinado, né, de forma remunerada ou não, no interesse predominantemente público, né? Difere da permissão e da autorização pelo fato de que essas formas de outorga de uso do bem público serem atos unilaterais ao contrário da concessão, que tem natureza de contrato. Próximo ponto, contrato de gerenciamento, né? É aquele em que o contratante transfere ao particular a condução de um empreendimento, reservando para si a competência decisória final, né? Nesse caso, o contratante permanece responsável pelos encargos financeiros, né, da execução de obras projetadas com respectivos equipamentos para a implantação da operação. Beleza? Ainda sobre o contrato de gerenciamento, ao contrário dos contratos comuns, né, ele detém uma acentuada autonomia executória, tá? O contratado ele assume o negócio, né, para o desenvolvimento da tarefa contratada, permanecendo o contratante com a competência apenas da aprovação das propostas apresentadas e trabalhos realizados, beleza? É assim, ele realiza, o gerenciador, né, que é o contratado, ele realiza em nome próprio a atividade técnica, por exemplo, a construção de uma obra, mas sempre sujeito ao controle dos resultados feitos pelo governo. O governo vai ficar lá fiscalizando em cima, né? Feito o resultado, ele vai lá ver e vai apurar se foi bem o que? Gerenciado. Contrato de gestão, né? Terminologia genérica aplicada pela doutrina para designar qualquer acordo operacional firmado entre a administração, né, organizações sociais, agentes executivos para fixar metas de desempenho, permitindo melhor controle de resultados. Foi trazido com a emenda constitucional de número 19 de 1998 como instrumento de parceria da administração, característica da administração que gerencial. A partir do momento que tornou-se necessária a delegação de serviço, e a administração não consegue estar em todo lugar. Então, o
cria-se, né, órgãos vinculados à administração que farão o quê? Essa gestão, né, estabelecida para o fomento e execução de atividades relativas à área do ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, né, preservação do meio ambiente, cultura e saúde, né. A Lei 9637 de 98, né, traz essas relações no âmbito da União e das organizações sociais. E lá no artigo 7 tem todas as atribuições e responsabilidades, né, do poder público e das organizações sociais. Podemos citar especificação do programa de trabalho proposto pela organização, estipulação de metas e critérios objetivos da sua avaliação, estipulação de limites e critérios para despesa com remuneração percebidas pelos dirigentes e empregados. Beleza? Outro contrato, termo de parceria, né? Instrumento firmado entre o poder público e as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, visando o quê? Cooperação, fomento, execução de atividades, né, de interesse público. Está lá na Lei 9.790 de 99, em seu artigo 9º, né? É similar ao contrato de gestão com as organizações sociais, né? Termo de parceria, ele visa o quê? A administração gerencial e o controle de resultados. Nessa mesma lei, no artigo 10, tem os direitos e responsabilidades, né, e as obrigações das partes signatárias deste contrato. Depois vocês dão uma lida lá. Parceria público-privada surgiu, né, próximo contrato surgiu com a Lei 11.079 de 2004, né, que visa o quê? Incentivar o investimento no setor privado e no setor público, por meio da repartição objetiva de riscos entre o Estado, parceiro público, e o investidor particular, parceiro o quê? Privado. É um tipo peculiar de contrato de concessão, né? Seria uma submodalidade do contrato de concessão, que transforma o Estado em garantidor de um retorno do investimento privado aplicado na parceria. É o Estado sem dinheiro, utilizando o dinheiro das pessoas de direito privado para poder o quê? Manter o funcionamento da máquina administrativa. Tá? O Estado atua aí como um redutor, né, de riscos do negócio. Beleza? Tranquilo? Então tem as fases lá da parceria público-privada, né? Eu não vou falar de todas para não ficar desgastante, mas vou falar só superficialmente. Primeira fase, ocorre a ausência do Estado na prestação, depois vocês leiam lá. Na segunda fase, ocorre a prestação direta, né, do parceiro. Terceira fase, a prestação indireta via concessão e permissão. E a quarta fase, prestação com distribuição de riscos. Então, as parcerias público-privadas, né, surgem nessas quatro fases, né, se evoluíram, né, até chegar hoje na quarta fase, que seria a prestação com distribuição de riscos. Beleza? Tranquilo? Abrangência da parceria público-privada, né, a lei está lá no 11.079 de 2004, né? Trata-se de lei nacional aplicada a todas as esferas federativas, né? Tanto a lei de licitações como a lei de concessões e permissões aplicam subsidiariamente, né, a lei de parceria público-privada quando forem o quê? Omissas. Beleza? Qual que é o objetivo dessa parceria público-privada? Está lá, implantar, né, ou gerir serviços públicos com eventual execução de obras ou fornecimento de bens, né, mediante financiamento do contratado, contraprestação pecuniária do poder público e compartilhamento dos riscos e ganhos entre os pactuantes, certo? Beleza? Tranquilo. Só uma observação, né? Pode ser por prazo determinado, pode ser para um propósito específico, né? Voltando, as
parcerias público-privadas são um tipo especial de concessão. Acabei de falar, pode ser por prazo determinado. O objeto da parceria público-privada ele deve ser superior a 10 milhões de reais, é o que determina o artigo 2º da lei, né, de parceria público-privada. Deve ser precedido, né, de prévia concorrência, né, como modalidade de licitação. A compartilhação de riscos, conforme eu falei, na modalidade administrativa, ela pode ocorrer na modalidade administrativa ou patrocinada. Tem essas duas modalidades que é parceria o quê? Público-privada. Na concessão administrativa, a administração pública é a principal usuária do serviço prestado pelo parceiro privado, né? Normalmente a concessão administrativa é utilizada quando o serviço prestado pelo parceiro privado é util universe, né, impedindo a cobrança de tarifa do particular. Já a concessão patrocinada, né, caracteriza pelo pagamento de um complemento remuneratório do parceiro público ao privado, adicional ao valor da tarifa paga pelo usuário. Concessão patrocinada é utilizada para a delegação dos serviços públicos util singly, né, sendo cabível quando o empreendimento não seja financeiramente autossustentável, né, ou como instrumento de redução das tarifas. As patrocinadas, mais que 70% da remuneração do parceiro privado, né, for em caso que mais de 70% da remuneração for paga pela administração pública, deverão preceder de autorização que legislativa. Beleza, gente? Seguindo aí os objetivos para a gente finalizar esse primeiro bloco, né? Vamos dividir essa aula em 2 blocos, né? As parcerias elas são pactuadas, objetivam o quê? A criação de uma sociedade, pode ser objetivadas para a criação de uma sociedade de propósito específico, né? Encarregada de implantar e gerir o objeto da parceria. Beleza? Vamos dar uma parada agora, a gente volta com as diretrizes legais das parcerias públicos-privadas. Beleza? Com Deus, até mais.